Antes do Fabinho, a gente vai ouvir aqui no Teleporto, autor do segundo gol da equipe do Joinville e fazendo também, deixando o seu nome na história, fazendo essa arena explodir. E contasse um pouquinho desse momento, né? Foi um momento, eu imagino que seja muito especial para você, Porto. O que passou na sua cabeça na hora ali? É uma jogada trabalhada? Foi um golpe de sorte? Como é que é ter a sensação da arena explodir por tua casa? Boa noite. Boa noite. Muito feliz de poder marcar. É um presente do caramba, né? Quando foi meu aniversário. Aí, hoje no final, estava até um pouco desacreditado, porque nem tinha aquecido. O Fabinho me chamou, vamos, falei, vamos. Aí, no apagar da luz ali, eu consegui fazer o gol, né? Espera agora uma sequência na temporada, quem sabe ganhar mais minutos, não entrar só nessa fria, que é entrar para tentar empatar, fazer alguma coisa no final do jogo? Não, aí fica a critério do professor Fabinho, né? Eu venho aqui para fazer meu trabalho e vai dele. Tem mais gente? Porto, eu queria que você falasse um pouquinho do teu posicionamento ali na hora do gol, né? Como você falou, estava bem desacreditado que ia entrar, o Fabinho mexeu muito no segundo tempo do time. No primeiro tempo o Joinville sofreu demais, principalmente ali no setor ofensivo, e aí você entrou já no finalzinho e muito bem posicionado, camisa nova mesmo, colocou essa bola para dentro. Eu queria que você falasse um pouquinho como você viu o jogo do Joinville lá de fora e quando você entrou, qual era o teu objetivo? Obviamente fazer o gol, mas como se movimentar dentro do campo para tentar abrir espaço para fazer o que você fez. Queria que você reforçasse aí qual é o sentimento de um dia depois do seu aniversário, comemorar com a torcida. O Joinville já acabou de publicar uma belíssima foto, inclusive nas redes sociais, você comemorando com a torcida. Como foi esse momento? Sensação única poder estar ajudando. Infelizmente não foi da maneira que a gente queria, né? A gente queria os 3 pontos, mas esse empate na raça aí foi muito importante pra gente. E sobre o posicionamento foi tudo Fabinho. O Cachoeiro estava cansado, né? Ele falou para eu botar o leque para a ponta e ficar junto com o Mamute ali, né? Porque desde o começo do jogo ele vinha muito sol ali, não tinha alguém para encostar com ele, né? Então, dá ênfase a mexida do Fabinho, muito importante para ele. Muito boa noite, parabéns pelo gol. Boa noite. Queria que você comentasse também quando você está o William Mamute, se ele tem te passado também algumas orientações do treino, como que é o teu relacionamento com ele. A gente vê que é um cara que é um camisa 9 também, muito forte, trava a bola, né? Então se você tem pegado referências com ele, né? Como que é a conversa nos treinamentos com ele e como o Fabinho tem conversado com vocês, se é uma possibilidade de vocês dois jogarem junto em algum momento. Não, o Mamute é inspiração, né? Inspiração eu vi esses caras mais cascudos, né? Como exemplo. Então estou sempre escutando ele, o Muriqui, o Bruno Silva, estou sempre captando que ele vem falando comigo, vem conversando comigo bastante, então eu estou conseguindo levar para dentro de campo também. Porto, me corrija se estou enganado, mas você é um dos destaques do time do Sub-20 ano passado, chegando na semifinal do Catarinense, artilheiro. E aí, mesmo cuidado, não vai para a Copa São Paulo com a opção da opção técnica aqui, da comissão técnica, para ficar treinando, fazer a temporada. Você acha que com um momento desse tudo vale a pena? Você queria estar lá em São Paulo, mas ficou aqui com os meninos treinando no profissional? É por esse tipo de jogo? A minha vontade, eu estava com a vontade de jogar, né? A última copinha minha seria, né? Então eu estava com muita vontade de jogar e foi escolha da comissão da diretoria, né? Me manter aí no elenco profissional e só tenho a agradecer, né? Foi bom. Então, Porto, você é travante da equipe do jogo, ele tentou fazer muito parte aí na segunda. Esse aniversário foi muito. Porto, primeiro feliz aniversário, sabe? A tua entrega desde que chegou aqui no Joinville, foi o aniversário mais especial da tua vida até agora? Pelas 21 anos ainda vai ter outros, provavelmente, mas até agora foi o mais especial? Até agora sim, com certeza. Fiquei muito feliz de poder estar marcando aí, né? E é uma sensação sem palavras, ainda mais com a situação que estava o jogo, né? Então, foi um aniversário perfeito. Fabinho, boa noite. Boa noite, Beto. Queria saber de você a tua impressão depois desse jogo, você aquele gostinho de empate contra o Brusque. É um gostinho de empate muito diferente hoje pela forma como foi o jogo e talvez a pergunta pelo torcedor, né? Por que o primeiro tempo do jogo foi tão diferente do segundo? Exatamente. Primeiro, boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao nosso torcedor que empurrou a equipe do início até o final. Em nenhum momento o nosso torcedor desistiu do jogo e isso foi muito importante para que a gente conseguisse superar as dificuldades que estávamos tendo no jogo. Quando você começa o jogo atrás,
e da forma que foi o primeiro tempo muito abaixo. A nossa equipe realmente foi envolvida pela equipe adversária. E algo que nós comentamos ali que fez toda a diferença e por isso o nosso torcedor, acredito que gostou do segundo tempo, que é a atitude, né? O futebol é tática, é técnica, mas se não tiver atitude a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E a equipe mostrou atitude, mostrou raça, não desistiu e mais uma vez eu falo, o nosso torcedor foi fundamental para que a gente conseguisse superar as dificuldades do jogo de hoje. Boa noite. A minha pergunta é exatamente sobre essa distinção entre o primeiro e o segundo tempo. Você acredita que a formação inicial para esse jogo, que teve muita velocidade do Avaí, né, pelas pontas e tudo mais, ela de alguma forma foi errada para começar um jogo com essa tanta intensidade? O primeiro campo do Joinville teve um Muriqui também, teve muitas dificuldades de marcar as pontas. Você acredita que a formação inicial ela não encaixou da forma que você acreditava que poderia encaixar? Pelo simples fato de que a gente, com essa formação, a gente precisava ficar com a bola e nós não ficamos com a bola. O adversário foi que mandou no jogo, essa é a verdade. No primeiro tempo a gente teve muita dificuldade, não conseguia construir. E aí, com a formação que nós começamos, era necessário ficar com a bola e nós não ficamos. Aí a gente sofreu bastante mesmo. Segundo tempo, com o Lucas de Sá voltando um pouquinho mais, passando a construir, ele já fez isso outras vezes, a gente conseguiu entrar no jogo e aí a entrada dos nossos atacantes também favoreceu um jogo mais para frente, com certeza. Boa noite. Boa noite. Eu queria que falasse um pouquinho realmente sobre essas alterações que você fez, né, no intervalo, no começo do segundo tempo. O Lucas de Sá jogando mais como volante, você sacando um volante, Vitor Leque jogando mais pela ponta, às vezes até como lateral, né, avançando bastante. Eu queria que você explicasse um pouquinho essas mudanças e falasse um pouquinho sobre o Porto. Ontem fez aniversário, né, passou pelo corredor aqui e teve a estrela de buscar esse resultado na raça mesmo nos 48 do segundo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas alterações. Eu lembro que você falou recentemente sobre adaptações que nunca são adaptações, são treinadas para que aqueles atletas estejam naquelas posições. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim. E sobre o... Então, a nossa ideia, a gente percebeu que estávamos tendo dificuldade na criação, chegando um pouquinho atrasado também nas jogadas e a gente precisava ter mais atitude, né, no nosso meio campo e a ideia de ter o Iari ali, o Iari tem conseguido entrar muito bem, é um jogador muito forte fisicamente, a gente precisava duelar um pouquinho mais e do lado dele o Lucas, como eu falei, um duelando e o outro tentando, né, construir as jogadas. Eu acho que foi muito boa as trocas, saíram os dois volantes, né, o Evanderson ele saiu, estava com um problema nas panturrilhas, por isso que a gente teve que tirá-lo, mas a entrada também do Lucas Douglas, a gente precisava ter um pouquinho mais de força pelo lado e ele também nos ajudou bastante. É um jogador também que de início eu já queria começar com ele, de início, né? São coisas que às vezes não dá para falar e às vezes a gente ia a função de vocês perguntar o porquê esse ou aquele atleta, mas desde o início a intenção era colocar o Douglas, mas o Lucas Douglas tem passado por um processo, ficou muito tempo sem jogar, um jogador com muita força, mas que ainda não consegue jogar um jogo inteiro, né? Mas vocês viram, entrou, ajudou bastante com as mudanças ali, chegou um ponto que a gente colocou ele como ala, uma saída com 3, soltando ele ali, ele foi até o final. Então às vezes a gente pensa, né, em algumas estratégias, às vezes para poupar às vezes para ter uma velocidade no banco também, que eu estava sentindo falta disso. Hoje eu tinha o Lucas Douglas e tinha também o Leque. Então é bom olhar para o banco e dizer, poxa, eu tenho esses caras para de repente mudar o jogo. Que talvez se fosse o contrário eu ia ter dificuldade. Imagina eles entrando no jogo e depois eu tendo que tirar eles. Quem eu iria colocar com essas características? Então o jogo é 90 minutos, às vezes a gente tem que esperar até o final.
porque uma troca dessa às vezes pode fazer toda a diferença, como aconteceu. Eles entraram muito bem, colocaram a equipe para frente e a gente conseguiu fazer 2 gols. E mais uma vez eu falo, nosso torcedor foi fundamental. O Joinville é grande porque tem um torcedor grande. Sobre o Porto. Porto é aquele atleta que a gente brinca, né? O Porto, apesar de ser um menino, um jovem, né? Um promissor, mas ele tem algo que a maioria dos atacantes quer ter. A bola procura Porto. Quando ele está ali, então ele se posiciona bem, ele é um jogador que está trabalhando. Vocês não sabem, mas esses dias ele ficou de fora do treino por 2 dias, se não me engano, porque teve uma torção no tornozelo. Então é legal ver o menino entrar e fazer o que ele fez. Então a gente está feliz por ele também. O Porto é um menino que o clube aposta muito nele e tem que ser assim, porque ele é um garoto que sabe fazer gol. E é muito bom ter atletas com esse potencial no grupo. Fabinho, desculpa se me tornar repetitiva, já é uma pergunta que eu tenho feito acho que há 3 jogos para cá, e só que não tem como não deixar de falar do Muriqui, né? O Muriqui chega na 6ª rodada e ainda não aconteceu no campeonato, né? A principal contratação do Joinville para a temporada, camisa 10, você já tentou começar com ele de 9, não rolou, colocou no Mamute, deixou ele mais recuado, essa aproximação não aconteceu praticamente em momento nenhum, que ele está jogando até agora em 6 rodadas. Sei que você não vai expor o atleta aqui na frente de todo mundo, para o torcedor, para a imprensa, mas ainda dá para acreditar no potencial que tem o Muriqui, na sua experiência dos seus 37 anos, para que ele de alguma maneira ajude o Joinville no estadual? Sim, nós acreditamos, Beto, e mais do que isso, né? Nós somos um grupo e às vezes esses jogos têm mostrado a força do grupo, em que um atleta começa o trabalho, o outro vai lá e completa. Então a gente acredita que à medida que os jogos vão acontecendo, as oportunidades vão acontecendo para todo mundo. Então, como grupo, é importante ter cada um desses atletas que nós temos. Fabinho, já vai sair daqui, já vai viajar? Daqui 40 minutos. 40 minutos. Você falou que o Evanderson saiu com dores, né? Eu queria que você comentasse se vocês já avaliaram ele, se você poderia dizer se ele vai. Ele vai, porque a gente acredita que de repente nesses 2 dias ele pode só ter uma evolução. A gente vai ter que esperar, não dá para deixar ele aqui, é muito longe, então o ideal talvez seria que a gente pudesse ter eles no departamento médico e depois, se fosse uma viagem curta, mas no caso de Chapecó não dá para fazer isso. Então a gente prefere levar esses atletas, avaliá-los lá e aí tomar a decisão se vai poder jogar ou não. Para fechar da minha parte, se por um lado precisamos falar do Muriqui de maneira negativa, precisamos falar do Yari. O que é o Yari nesse segundo tempo? O Joinville com 2 volantes em campo hoje no primeiro tempo, tomou 2 gols. O Yari fez a função do Evanderson, do Cadu, o Joinville se segurou lá atrás, fez o serviço de sujo para os meninos viraram na frente. Está na hora de olhar com um pouquinho mais de carinho, tentar escalar ele já do início, confiar no Sim, não, eu confio nele, né? Vocês lembram que eu acho que foi a surpresa de todos ali, ele entrou no jogo, foi contra o Inter, gente, que ele começou, me ajudem aí. Inter de Laje, né? Então assim, eu acredito que foi uma surpresa para todos, né? Porque ele é um atleta que estava ali treinando, mas a gente confia muito no Yari, a gente está muito feliz pela evolução dele. Ele é também um jovem atleta com muita disposição. E eu acredito muito nesse tipo de atleta, que dá o seu melhor, e o Yari dá o seu melhor. E é muito bom ver ele nesse crescimento. Então, no dia que a gente colocar para jogar, nós não temos dúvida nenhuma dele. E ele está sempre entrando, né? No momento que a gente precisar de cara, sem problema algum. Vai finalizar também a parte também, falando positivamente. O Glauco ele fez uma defesa extremamente importante, que deixou o Joinville ainda vivo, 2-0, o Avaí poderia matar o jogo naquele momento. E o Glauco acabou tomando 2 cartões amarelos em 2 jogos seguidos, né? Eu queria perguntar se você conversou com ele sobre dar uma acalmada, para ele não ficar suspenso em algum momento, e isso que ele é um grande, importante para ele, né? Então eu queria que você
comentasse um pouco do Glauco, dessa atuação sólida dele desde que ele chegou no Joinville no ano passado. Sim, o Glauco era um jogador que eu já conhecia de ver ele jogar aqui pelo Joinville. É muito bom estar trabalhando com ele, potencial incrível, e é muito bom ter ele junto conosco. A gente correu o risco de perdê-lo, porque outros clubes também queriam ele, mas ele aceitou o desafio e veio trabalhar com a gente novamente. Em relação aos cartões, às vezes são situações do jogo, mas a gente vê que ele está bem centrado, bem concentrado, ele é muito responsável. E o que preocupa a gente, não sei se vocês perceberam, é uma dor que ele está sentindo ali na perna esquerda, está preocupado a gente. Mas ele está indo bem, está sendo bem tratado, o departamento médico está dando uma atenção especial. Então é muito bom ter o Glauco dentro do jogo. A última para finalizar, a gente rapidinho. A gente, eu publiquei hoje, né, nossos colegas já sabem que o volante Fabrício, né, saiu do elenco. E eu queria perguntar se você, como treinador, acredita que precisa de uma peça de reposição para essa posição, ou como que você tem. Sim, a gente confia nos atletas que nós temos aqui, mas a grande questão é essa sequência de jogos, e às vezes a gente não consegue, pode perder um ou outro, mas isso também foi algo já conversado lá atrás. Houve sim buscas, né, por alguns atletas, mas infelizmente ainda não concretizou, mas a gente está atento a essas coisas também. Fechou? Muito obrigado. Obrigado, pessoal.